Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, vamos para o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Senhor Deus, nós estamos aqui diante dessa tua igreja que foi separada e selecionada por Ti esta noite para ouvir essa palavra. Espírito Santo, nos indique o melhor caminho para endereçar o conhecimento e a sabedoria que nela está contida. Deus, fala para essa tua igreja, que haja mais de Ti, menos de mim nesse momento, Senhor Deus. Assim como o Senhor rege a minha vida, Senhor Deus, rege também a atenção e o pensamento desta igreja, para que possamos ao final louvar, agradecer o Teu nome, porque nós estamos enveredando para o caminho da verdade, o caminho da vida, que é a Tua palavra. Nós Te agradecemos e pedimos, assim seja. Amém. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Amém. Confesso para vocês, igreja, que esse é um texto, como alguns que nós temos separado, temos sido direcionados para apresentar essa igreja. Esse também é um texto dos mais contundentes e que nos liga muito à vida do cristão. E eu friso a vida do cristão porque muitas vezes a pessoa é religiosa, ela frequenta a igreja, mas como uma obrigação familiar, ou por uma estética, não sei dizer, mas ela não vai imbuída de uma modificação, de ouvir uma palavra, de tentar encontrar algo que transforme a sua realidade, a sua vida. Você está entendendo, igreja? Tem gente que frequenta um templo, vai ao culto, cumpre a ritualística, mas não sente absolutamente nada. A vontade de Deus já não existe. Elas estão indo lá apenas por uma obrigação, porque o pastor vai cobrar depois, ou porque a mãe, o pai, o irmão, o marido, a esposa vai cobrar depois. Então essa palavra vai direto para você, mas antes ela veio direto para mim. Porque antes de lançar qualquer palavra das Escrituras para a igreja, eu tenho que refletir sobre ela. Não para saber se ela é boa para vocês, porque se isso foi separado por Deus, com certeza ela há de permanecer no coração de alguém aqui dentro, se não de todos, para alertar sobre alguma coisa. Mas para mim, porque ela tem que ser útil. E Ricardo sempre deu essa palavra, então vá para a igreja e professe a minha palavra. Você, em algum momento da sua vida, Ricardo, aceitou ir e pregar o Evangelho. E este é o Evangelho da cruz, o Evangelho que transforma, que vivifica, o Evangelho que me traz mais próximo da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E nós estamos falando aqui da epístola, da carta de Paulo, endereçada aos romanos. E veja bem, Paulo não tinha plantado uma igreja em Roma, mas existia uma igreja lá. E Paulo estava escrevendo essa carta em Roma. Obviamente, só estava endereçando essa carta para os romanos, estava em outro local. Ele estava em Corinto. E somente depois de 3 anos de ter escrito essa carta, é que Paulo vai estar em Roma. Vou repetir. Ele escreveu essa carta 3 anos antes de estar em Roma. E um dos motivos que ele teria que, ao chegar até Roma, passar por Jerusalém e ser morto. Porque Paulo ainda era tido como aquele indivíduo que acusava os cristãos. Os judeus não tinham boas memórias de Paulo. Mas assim mesmo, preocupado com o estabelecimento da verdade naquela igreja em Roma, ele escreveu essa carta. 57 anos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, como os teólogos identificam a origem dessa carta. Então nós temos Paulo em Corinto,
longe de Roma, escrevendo uma carta, concluindo essa carta, remetendo essa carta 3 anos antes de ele estar no lugar. Quer dizer, a realidade de Roma, a realidade dos romanos, da igreja de Roma, era uma durante aqueles 3 anos que ele escreveu. E quando essa carta chegou até eles, talvez tenha modificado. Mas isso mostra a grande preocupação que Paulo, que foi escolhido para ser embaixador do Evangelho perante os gentios, a preocupação que ele tinha em manter a igreja de uma forma rígida, tranquila, sem dissidências, sem separações. Paulo, vocês lembram muito bem, ele era realmente um acusador, um buscador, aquele que ia atrás dos cristãos, buscava, condenava, e inclusive muitas vezes participava até da morte de cristãos. Ele era um fariseu, era um cara bem quisto, muito conhecido, tinha dupla cidadania, era romano e judeu. E num dado momento, na cidade de Damasco, Jesus apareceu para ele em forma de luz, e tudo mudou na vida de Paulo. Assim, quando espera que para essa igreja, Jesus, nesta noite, mude tudo. Amém? Amém. Glória a Deus, é isso. Glória a Deus, aleluia. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preocupado com as denúncias de que em Roma, os novos cristãos, que eram judeus cristãos, estavam sendo assediados para que fizessem a circuncisão como sinal de aliança com Deus. E isso já não existia mais para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu muito. Escreveu muito sobre a dificuldade que nós temos de conviver com uma lei, a dificuldade de convivermos com o nosso pecado, sabendo o que é certo e o que é errado, e muitas vezes fazendo o que é errado mesmo não querendo. Alguém se vê nessa situação? Eu sei o que é o certo, eu quero fazer o certo, mas a minha carne me leva a fazer o erro, cometer o erro, fazer o errado. Aí vem o arrependimento. Mas olha as palavras que Paulo usa aqui. Não são palavras de um poeta, mas são palavras de um encarcerado, de um condenado, de alguém que vive sob o jugo do pecado. Vou repetir. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E essa figura, quem me livrará do corpo desta morte, me impressionou muito. E eu conversando com a pastora Rosana, eu disse, mas que expressão é essa? E se for buscar a história do corpo da morte, é que existia uma prática de, quando uma pessoa era condenada no determinado reino, amarrava-se ao criminoso o corpo de uma pessoa morta. Vocês conseguem imaginar? Foi condenado, traz o corpo da pessoa morta, amarra nas suas costas essa pessoa, já em estado de putrefação, e você caminhando com o corpo desta morte, até você também ser contaminado por este corpo e morrer. Vou repetir. Você já imaginou uma pessoa ser condenada, ter um corpo de uma pessoa morta, amarrado ao seu corpo, transitar com essa pessoa, com esse corpo, que está apodrecendo nas suas costas, que está trazendo doenças para você ser contaminado por isso e morrer? É assim que Paulo se sentia. Mas isso é um consenso na profissão? Não, tem gente que entende que era diferente. Mas a pesquisa que nós fizemos, essa é mais contundente. Essa figura do corpo amarrado, por ser uma tradição histórica com os reinos, para mim, expressa muito mais o medo, o temor, o horror de Paulo de estar pecando. Com o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, quando ele se aproxima, quando ele invade as nossas vidas, ele vai corroendo, ele vai apodrecendo as nossas vidas. Agora imagine você transitando com o corpo morto nas suas costas, se as pessoas vão se aproximar de você. Não há quem se aproxime de alguém que só peca, quem vive em pecado.
Vou repetir. Não há pessoas que aguentem e que tolerem conviver com pessoas que vivem em pecado. E há uma diferença entre você viver em pecado e o pecado viver em você. Porque quando você vive em pecado, você tem assim a consciência do Evangelho, assim a lei do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: se arrependa e viva uma vida nova. Se arrependa. O processo de santificação, como eu falei na nossa irmã agora há pouco, é um processo. Cada um tem o seu ritmo, tem o momento. Mas quando o pecado está em você, encardado em você, você não vê outra solução, e a única solução é o Espírito Santo na sua vida. E é assim que Paulo se sentia. O mal habitava nele, e ele convivia com essa divisão. Ele não queria mais pecar. Ele conheceu a luz do Cristo, ele conheceu a verdade, ele mudou a forma de pensar, mas o pecado ainda estava amarrado ao seu corpo, e insistia em fazer com que ele morresse todos os dias. E todos os dias, eu não sei se alguém se encontra nessa situação aqui, era uma batalha para vencer o pecado. Vou repetir: todos os dias nós temos que nos convencer de que a presença de Cristo é a única que consegue nos fazer conviver com esse pecado. Tem uma passagem que eu acho muito interessante aqui, do pastor Hernando Dias Lopes. Ele fala que na justificação, ouça, igreja, na justificação nós fomos libertados da culpa do pecado. Irmã, foi o que eu falei. Com a justificação, aconteceu quando? Com a crucificação e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa justificação nós fomos libertados da culpa do pecado. Amém? Amém. Na santificação, que é o processo após você aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, na santificação estamos sendo libertados do poder do pecado. Do poder do pecado. Ele está insistindo em ganhar campo, espaço em nossas vidas, mas na santificação nós estamos conscientes do que é fazer o certo, estamos litigando, brigando, lutando contra o pecado, e a santificação, por ser um processo, ela vai nos libertando do poder do pecado. Quer dizer, aquele poder que insistentemente nos fazer o errado, insistentemente, aos poucos, nessa luta diária, nós vamos sendo libertados. Amém? Amém. Agora presta atenção nessa última parte. Mas só na glorificação seremos salvos da presença do pecado. Na glorificação, somente na glorificação nós vamos ser salvos da presença do pecado. E quando é que vai acontecer a nossa glorificação? Após a nossa morte. Então, se alguém tem a carteirinha de santo aqui, a minha já rasguei ali fora. Eu tenho consciência de que eu sou um pecador. Eu me arrependo. Faço a obra de Deus. Oro. Tomo a Santa Ceia. Fui batizado. Entrego a Jesus Cristo a minha vida, porque eu sei que Deus é o Senhor da vida e da morte. E eu não quero mais viver a minha vida. Quero viver a vida em Cristo. Você é louco? Não. O cristão faz isso. O cristão fala isso. Ele se aproxima de Jesus Cristo, entregando a sua vida, as suas decisões a Ele. Quantas pessoas se conhecem que muitas vezes se acidenta, leva tiro, vai preso, e não aprende, nunca aprende. Eu vou mudar, agora eu vou mudar, eu vou ser outro cidadão, outra pessoa, vou melhorar, minha família vai me amar, meu esposo vai me amar, meus filhos vão ter respeito por mim, mas continua caindo. Não entregou as suas armas ao pé da cruz. E de que armas estou falando? As armas do convencimento, da nossa defesa, essas armas contra o pecado.
nós estamos com elas, mas nós só vamos usar. Jesus sabe como fazer. Ele é o detentor da armadura de Deus. Ele ganhou essa armadura na cruz. Entrega a Ele toda a luta. Entrega a Ele a tua luta. Porque Ele te dará a vitória, mas tem que ter consciência disso, igreja. Eu não consigo. Mas não é para você conseguir, é porque Jesus consegue, junto com você, por você. Ele morreu por você, pelos teus pecados. Glória a Deus, aleluia. Não entendeu? Jesus morreu pelos teus pecados, igreja. Amém, Jesus. Morreu por causa dos teus vícios, igreja. Glória a E Ele Deus. tem a chave da vitória. Aleluia, Jesus. Te entrega a tua vida, entrega o teu receio, o teu medo, o teu desânimo. E não me diga mais, eu não vou conseguir. Vai, olha, este homem aqui, pastor Vanderlei Tribeck, nem tirei da capa, posso falar cá? Vanderlei Tribeck, ele esteve há 1 mês, 2 meses lá na nossa igreja. Ele, talvez vocês não conheçam, é da minha geração. Ele foi quem inaugurou, fez o papel do palhaço Bozo na SBT. Vanderlei Tribeck. Ele viveu uma vida de prostituição, vício com drogas, uma vida terrível. Até o momento que ele decidiu trocar a procura por palmas pela procura por ganhar almas. Assim diz ele. Assim. Vou repetir. Ele trocou as palmas pela busca e a salvação de almas. Amém, Jesus. Ele vivia uma vida de prostituição. Ele conta em seu relato, que eu não li o livro ainda, porque ele foi fazer uma apresentação na nossa igreja. Ele conta cada um dos detalhes da sua vida, como ele chegou no SBT, como ele fez sucesso, como ele ganhou o mundo, os prêmios que ele ganhou, o dinheiro que ele ganhava. Nenhum artista do Brasil ganhava mais dinheiro do que ele. Mas aí veio o que? A corrupção, a droga, a prostituição, o crime, a transgressão. Convidavam ele, que tinha uma casa, um apartamento lá em Santa Catarina, convidavam para festas, mulheres, prostituição, droga. Ele ia, e ele era casado, ele tinha filhos. Até um dia que ele acabou, sem nada, absolutamente nada. Ele estava transitando na calçada, usando uma roupa rasgada, suja, ainda fazia as necessidades dele. As pessoas passavam por ele, não o reconheciam, até riam. Quem é esse lixo ambulante? Com andrajos, com roupas rasgadas? Que nojo! Quem livraria ele do corpo desta morte, igreja? Jesus. Um dado dia, um rico empresário convidou ele para a igreja, e ali começou o crescimento dele de novo. Não vou contar os detalhes, está tudo aqui. 1 mês depois, ele veio a falecer. 1 mês depois que ele saiu da nossa igreja, ele faleceu. Ele tinha comprado, acho que, uma tiragem grande desse livro, porque ele estava fazendo a divulgação, não do livro, a divulgação do testemunho dele. Amém? É uma pessoa que deveria estar aqui hoje, mas Deus permitiu que ele estivesse lá e nós víssemos, não é, pastora, o testemunho dele. E ele começava o testemunho dele assim, igreja. Eu não saí da palavra não, tá? Quem vocês pensam que vocês são? Vou repetir. Quem você pensa que você é? As pessoas não entendiam. Ele começou a relatar a vida dele, realmente. Ele saiu do universo em que ser é ter alguma coisa. Vou repetir. Ele saiu de um universo em que ser uma pessoa digna, ser uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita, uma pessoa exemplar, era ter dinheiro, ter fama, ter seguidores. Hoje a gente diria. Mas isso não serviu nada para impedir a ruína de Vanderlei Tribeck, que não teve vergonha de testemunhar sobre a vida dele. Ele honrou o que Deus fez na vida dele. Compreende, igreja? Eu quero que um dia vocês venham a fazer isso também. Honrar o que Deus está por fazer na vida de vocês. Glória a Deus. Esta noite, quem levanta Deus? Aleluia, Jesus. O Jesus. céu já acredita que Deus está por fazer alguma coisa muito importante na vida de vocês. Amém, Jesus. Você quer que seja missionário e pastor? Não, não estou dizendo isso não. Acho que o maior testemunho que vocês podem dar para a vida de vocês é o exemplo.
ao sair daqui, ter uma vida nova, uma vida com Jesus Cristo, uma vida limpa, um arrependimento eficaz na vida de vocês. Para que essas palavras não saiam correndo hoje por aquela porta, ou por essa porta, ou por aquela janela que está semi-aberta, mas que ela entre direto no meu coração, que ela seja certeira. Amém? Amém. Porque olha que interessante, hoje eu tirei o dia para esvaziar a biblioteca. Esse jovem aqui, o nome dele é Ederson Silva. Vocês não conseguem enxergar? Eu botei. Ele tem 32 anos e tem os braços curtos. E ele é um pregador. E ele prega, a pregação dele é motivacional. O que é a pregação motivacional? Motiva as pessoas, aquelas que acham que estão acabadas, não serve para nada, não faz porcaria na vida, não vai crescer, é uma ruína, só está no buraco. Ele vem e mostra quem ele é, como Deus o trouxe para a terra. Não é um cara bonito, é um cara com os braços curtos, mas ama ao Senhor Deus. Hoje ele está noivo, está para casar. Quem vocês ouviriam para motivar a vida de vocês, senão uma pessoa que passa por uma situação como essa? Que é muitas vezes colocada na sociedade como o restolho, uma pessoa indigna. E ele esteve de novo agora, não foi, pastor? Domingo passado esteve lá de novo. Ah, mas esses caras vivem de vender livro deles, eles vivem de restaurar pessoas, de salvar almas para Jesus Cristo, através do exemplo de vida deles. Eu tenho dois exemplos. Alguém que estava rico, poderoso, foi para o inferno na terra e se restaurou. Deu graças ao Senhor, como Paulo fala. Paulo fala assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque somente Ele, igreja, somente Ele é que pode tirar aquele corpo de morte da nossa vida de pecadores. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não vou sortear não, tá? Antigamente eu sorteava mesmo. Sorteava mesmo. E onde é que a gente tem que começar a fazer nosso inventário? Aproveita os dias que está aqui e faça o inventário da sua vida. Tem um livro aqui de uma pregadora, o nome dela é Joyce Meyer. Ela fala quais são as nossas armas. Lá em 2 Coríntios 10, 4, 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O nosso pensamento nos escraviza. O nosso pensamento, as nossas recordações do prazer de pecar é que nos torna não servos, mas escravos do pecado. Deus vai ter que mudar as suas atitudes, as suas práticas. Amém? Mudar a mente. E não vos conformeis com este século, igreja. Não vos conformeis com esse século, este mundo modelado e adaptado aos seus costumes superficiais, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente, por seus novos ideais e novas atitudes, para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, amém? na minha vida, e não vos amoldeis. Vamos tomar uma moldeis, né? Desse mundo. Exato. Mas ser transformado pela renovação da vossa mente. Exato. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Perfeito. Então nós temos que moldar a nossa mente, não as coisas do mundo. Que é muito fácil a gente pegar um celular hoje e sermos moldados por outros valores. O que nós temos hoje é uma inversão de valores. Quando eu falo hoje, há mais de 50 anos que eu ouço esse discurso. E nós invertemos, e a sociedade inverteu os valores. Dinheiro e amor está assim. O dinheiro está valendo mais do que o amor, do que a perfeição, do que a honestidade, do que a hombridade. Então nós não podemos deixar que a nossa mente
se amolde ao mundo. Nós temos que ter uma personalidade forte, firme, cristã. Se nós temos uma lei, amai-vos uns aos outros, não cometereis tais e tais pecados, façamos dessa forma. Eu já ouvi uma vez um pregador falar assim, que o grande problema é a gente estar naquele... Alguém falar assim para a gente, ó, dá nada não. O inferno está cheio de gente que falou, que aceitou, dá nada não. Ah, não pode roubar a tentação, não dá nada não. Mas o cristão não dá nada não, é um pecadinho. Um pecadinho puxa o outro, vai se transformar numa coisa horrorosa na vida da pessoa. Não tem pecadinho nem pecadão. Amém, igreja? Então vamos aqui à mensagem final. Em Romanos, capítulo 7, versículo 23 em diante, que nós lemos aqui, nos lembra que a nossa luta contra o pecado, mas também nos dá esperança em Cristo. Ele é a nossa libertação e força, que possamos, como Paulo, dar graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e viver de acordo com a sua vontade, mesmo em meio às nossas lutas. Lembrem, nós acabamos de terminar um período de Olimpíadas. Aquele povo treinou 4 anos para um dia de glória, para ganhar uma medalha de ouro, prata ou de bronze. 4 anos treinando. Ninguém chamava o pessoal na mídia até então. Você está aqui, namorado de Deus, você está treinando sua mente, seu coração, buscando sair daqui e dar exemplo, o exemplo de um cristão. Amém, igreja? Você pode se levantar e aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo?